11h10, 11h10, programa Tá na Pauta aqui dentro do Temática, já vai começando. Claro, né, sem mencionar que nós estamos, obviamente, pelo rádio, porque somos rádio 560 no AM, 79.9 no FM, mas a partir de agora também live pelo Facebook, facebook.com/Rede Tua Rádio, programa ao vivo, com oferecimento de Ótica Martinato, você conhece, você confia, Grupo L Fórmula, Cemitério Santos Anjos, respeito, segurança e dignidade. Sicredi Pioneira no WhatsApp, no aplicativo ou na agência. A Sicredi Pioneira está sempre próxima de você. Conte com o Sicredi no canal em que você desejar. Unimed Serra Gaúcha, cuidado, inovação e futuro. E também falamos para Postos Rodeio, 50 anos no mercado, definem nossa competência. Convidado tradicional aqui das terças-feiras, hoje não plantel completo, mas ele está aqui, Pablo Carlotto. Oi, Pablo, bom dia. Bom dia, Bever, bom dia a todos que nos acompanham e também uma saudação àqueles que vão nos escutar, nos assistir em outros momentos. Já agradeceu o Gasparim, que sempre está com a gente, né? Mas ele me avisou ontem que tinha um compromisso de última hora, não poderia, então que seja bom o compromisso dele. Que Exato. dê tudo certo, né? Pablo, eu vou aproveitar, sempre tem muitos assuntos, a gente poderia aqui pegar alguns mais espinhosos, outros um pouco menos espinhosos, mas eu vou pegar eu escolhi, né, um tema que eu, inclusive, vi que você tinha curtido lá nas redes sociais, Sim, né? sim. Uhum. Mas me chamou a atenção, porque também apareceu para mim uma publicação, né? Eu não sei se eu sigo esse perfil, não me lembro se eu sigo ou não esse perfil, mas apareceu para mim, acho que eu devo ter curtido algumas vezes, e foi muito interessante porque tem a ver com a docência, né? Tem a ver com a educação, tem a ver com o momento atual que a gente está vivendo, e tem tudo a ver com o Pablo, né? Porque o Pablo tem uma carreira dedicada à docência, né? Ele tem mais de 30 anos, né? 34 anos. 34 anos como professor, e as áreas em que o Pablo trabalhou na sua docência justamente são essas, né? Antropologia, filosofia, sociologia. Ciências sociais. Tem tudo a ver, né, Paulo? Tem tudo a ver. E dialogam com o nosso tempo. Vou direto aqui ao tema do programa, que tem a ver com um fato. O fato é esse: algo inédito aconteceu pela primeira vez na história moderna, né? Uma geração não superou a anterior na capacidade cognitiva. Ou seja, nós vivemos na história recente agora esse fenômeno. A geração Z, a nova geração, ela não conseguiu superar as cognições da geração anterior. E isso é revelador, né? Inclusive, não só não superou, como mostrou um declínio real em QI em relação aos millennials. É algo impressionante, Pablo, porque assim, é esperado, né, que cada geração atualize, faça um upgrade, seja um pouquinho melhor, um pouquinho melhor, um pouquinho melhor, um pouquinho melhor. Claro que talvez ela seja em outros aspectos, mas na cognição, ou seja, o jeito de perceber o mundo, raciocinar, pensar, isso que é cognição, né? Exato. Pensar, não superou, e não só não superou, como caiu, ficou em declínio. Obviamente, isso está ligado com as redes sociais, com a internet, com o mundo digital. Não tem jeito, né, Paulo? Não tem jeito, e é uma complexidade imensa. Vamos ter que fazer uma, como diria o Jack Stripador, Vamos vamos por por partes, partes. vamos por partes. Veja bem, Bever, nós não podemos nos furtar de falar desse assunto sem fazer uma pequena memória, mesmo que breve e sucinta, de que lá nos anos 70, 80, em especial início dos anos 90, vem uma carga muito grande de estudos sobre a questão de inteligência. Eu lembro, nós somos de uma geração, lembra, Bever? Nasceu inteligente, nasceu burro, ponto final. É isso aí. Lembra? Lembra disso, né? Tinham até os testes de QI para ver quem de fato tinha, né, uns números de 3 dígitos nas suas habilidades, das suas formas de se articular no mundo. Mas observe, aí vem os estudos sobre as múltiplas inteligências, certo? Aí depois vem no final da década de 80, de 90, para nós, 98, 97, por aí, as novas leis da educação, e coloca dentro do caldeirão da educação escolar a questão das habilidades e competências, que são, a grosso modo, ou de modo geral, o exercício das inteligências.
certo? As habilidades e competências. E traz junto ali a questão das inteligências, as múltiplas inteligências. E depois, digamos assim, num passado muito recente, eu diria um pouco antes de 2020, vem todo aquele aporte de livros sobre a inteligência emocional, inteligência espiritual, inteligência socioemocional, e assim por então, As múltiplas nós inteligências, né. temos estudos sobre isso. Agora, é bom lembrar de que todas essas falas que você menciona ali, que eu já tinha também visto, elas estão de alguma forma refletindo estudos, afirmações, inclusive de neurocientista brasileiro, que é o Nicoleles, certo? Então veja bem, tudo isso é um caldeirão muito grande que a gente tem que, ao receber o impacto dessa informação, certo? E eu vi alguns comentários lá, é buscar essas outras reflexões. Porque senão você vai dizer: "Nossa, que achado, que, né, que retumbante". Não é retumbante, entende? É algo que já está sendo estudado. Nós tínhamos algo, Beverly, até, digamos assim, 2000, vamos colocar assim, até 2000, algo chamado efeito Flynn, que era, não sei se pronuncia bem, dessa forma, mas enfim, ele media como que as sociedades, como que as pessoas, ao longo dos anos ali das últimas décadas do milênio, no milênio, elas começaram a ser mais inteligentes, começaram a demonstrar maiores inteligências. Então, alguns estudiosos diziam: "É por causa da alimentação, é por causa do acesso, é por causa do progresso, é por causa disso, é por causa daquilo, por causa do mundo das informações", e aí a gente começou a ter o advento da internet e tal, tudo, os acessos que eram possível fazer. Hoje, já era possível você, não conseguia comprar o livro físico, mas conseguia encontrar um resumo, uma síntese pela internet. Logo mais veio o advento, então, de poder baixar, pôr em PDF, aquela coisa toda. Então, nós tínhamos mais acessos, certo? Só que a gente entrou no novo milênio, quando achávamos que a gente ia ter o efeito Flynn cada vez mais ascendente, nós temos hoje um efeito Flynn reverso, reverso. E é de uma, como é que se diz? De uma complexidade tão grande, Beverly, que hoje, de neurocientistas a psicólogos comportamentais, a tantas outras, certo, estão percebendo, estão fazendo estudos e colocando em teses e colocando em artigos e tal, tudo, essa não mais uma percepção, mas índices muito sérios. Por isso que tem muitos países, Beverly, que hoje, ao menos no campo da educação, estão restringindo o uso da tecnologia. Porque, lá há um tempo atrás, para nós aqui no Brasil, 2009, 2006 até 2010, o melhor colégio era o colégio tecnológico, era o colégio que tinha lousa eletrônica, era o colégio que tinha muito mais horas em laboratórios de informática, sabe? Então, agora eles estão se dando por conta de que não é bem assim. E aos colégios perceberem isso, as famílias já perceberam. E a sociedade também. Hoje já tem países como a Austrália, a própria a Espanha e outros países europeus que estão. A Austrália não é europeu, tá, gente? Eu sei disso. Mas depois vem para o contexto europeu já criando leis para restringir até os 16 anos a questão do uso contínuo e, né, de celulares e etc e tal. Beverly, O Japão proibiu, o né, Japão proibiu proibiu. também, outros países estão criando também as suas formas. Até onde eu lembro, o Japão proibiu, na questão do contexto escolar, e teve uma notícia recente que o Japão proibiu o pagamento de pornografia ou de imagens erotizadas na internet. Então, eles proibiram o pagamento, eles foram lá na ponta, para não Exato. deixar acessar, né. E alguns países estão identificando quais os aplicativos, quais as plataformas mais danosas e, em vez de proibir tudo, estão proibindo determinados segmentos. A China, por exemplo, proibiu agora o OnlyFans, certo? Uhum. Que eu acho que deveria ser proibido no mundo todo, certo? Ponto e basta, pelo caráter que é, certo? Essa ideia, Beverly, que eu não sei aonde surgiu, de que o mercado se regula, mas na prática as pessoas se autodeterminam, as pessoas que escolhem o que é bom para si ou não, não existe isso.
Não existe isso. Não existia antes. Pode ser que um indivíduo ou outro tenha essa iluminação de dizer: "Não, isso não é bom para mim, eu não vou acessar, eu não vou fazer", certo? Veja bem, Beverly, e isso é tão, como é que eu vou dizer, hã, é tão urgente ser repensado, Beverly, porque veja bem, eu vou adentrar um pouquinho, Beverly, num outro assunto, mas já retorno ao assunto da pauta. Veja bem, nós hoje vivemos um alto índice de feminicídio, certo? Você chegou a ver, Beverly, de que houve um anúncio, houve uma publicação de que só o ano passado, em 2025, milhões de acessos no Google pedindo como matar a minha mulher. E a questão é, o homem fazendo isso, qualquer pessoa fazendo isso, e ninguém fez a pergunta, mas a plataforma se permite responder uma coisa dessas e não informar as autoridades que ali tem algum problema? Entende? Então, veja bem, quando uma plataforma ou outra, ah, deveria ter assim, ó, tu gastou teu tempo aqui, meu querido. Não é uma questão de proibir, mas é de cercear. Por exemplo, um jovem, um adolescente ou até mesmo um adulto, porque hoje também tem adultos, Beverly, também tem pessoas que dizem: "Ah, eu estava com insônia, aí eu peguei o celular e quando eu percebi já era 7 da manhã e eu não dormi, agora o que que eu faço? Tenho que às 8 horas estar no trabalho". Mas tu tem mais de 50 anos. Entende? Tu não é mais uma criança. As escolas sofrem hoje também, Beverly. No contexto de Brasil tá proibido, né, o uso do celular no colégio, mas os pais deixam. Os pais se permitem. No momento que você não cuida, você está deixando. "Ah, ele pegou, eu não sabia". Mas tu tá deixando então, se tu não está cuidando, certo? Então tem um termo usado por uma pesquisadora que eu fui atrás, que eu achei muito legal, que é da USP, doutora Dora Kaufmann, que ela diz assim, ó, nas teses delas, que eu achei fenomenal, que essa questão tecnológica hoje, que vai de inteligência artificial a aplicativos, as bets, porque hoje ninguém está falando no nosso país o grande problema que vai ser daqui 1 ano, 2 anos, quando estourar esse problema das bets, é a falta de governança, certo? E a autonomia desassistida, que ela fala nas teses dela. Só que há uma autonomia desassistida também na relação pais e É filhos, que a autonomia sabe? desassistida, o nome verdadeiro é abandono. Pois é assim, ó, eu acho que ele é autônomo, eu acho que ele se Uhum. vira, eu acho que ele já é capaz. Ah, o meu filho é É o nome inteligente. bonito para dizer abandonado. Isso, Uhum. sabe? Então veja bem, hoje nós temos a autonomia desassistida, o abandono institucional para com a população, certo? E hoje as grandes plataformas, os aplicativos, não sou contra, mas elas hoje veem o nosso país e veem os países como um mercado aonde elas sugam. Transforma a tua atenção, transforma as tuas habilidades, transforma os teus sonhos em produto de mercado e que você não recebe nada de volta, certo? Eu quero retomar aqui, Pablo, se tu me permite, na linha de raciocínio que Sim, tu trazes, né? Porque eu vejo como as coisas vão se costurando entre si, sim, né? O Pablo já bem ponderou vários assuntos, e entre eles, as últimas duas palavras do ano que Oxford, todos os anos, faz, justamente pensando o que mais se procurou, o que mais as pessoas pesquisaram na internet, tem a ver com o mundo digital, tem a ver com a internet, né? Então, 2025, a palavra do ano foi isca de raiva, que tem a ver com a internet, né, sim, pensar pessoas para ficarem desovando raiva, destilando exato. ódio, né. E o ano anterior, 2024, todo mundo lembra, né, que foi cérebro podre. Né. Levando em consideração que a informação que nós passamos agora, que é resultado, né, não é um fato, é uma notícia, não é eu que estou, não é uma opinião, Sim, né, que é historicamente, na história recente, moderna da humanidade, que compreende aí 30, 40, 50 anos, gente, é muito tempo. Na história recente da história moderna, agora nós tivemos pela primeira vez uma geração que não superou a anterior, ou seja, não só não superou em cognição, como reduziu a curva, colocou a curva para baixo, ou seja, nossa média de inteligência caiu. Resumindo a ópera, é isso, né? E aí eu fui lembrar aqui quais são as gerações, né? Porque a gente às vezes não lembra direito, né? Então foi a primeira vez que a geração Z, que é de 1997 a 2012, é esse período que fica a geração Z, engloba os nascidos
nessa era que são os nascidos digitais. Ou seja, é a primeira vez que os nascidos digitais ficaram abaixo daqueles que vieram anteriores, que são os millennials, né? Os millennials são de 81 a 96, são os primeiros. Então, os primeiros, eles começaram ali quando a internet começou a bombar. Eles são nascidos entre 81 e 96, começou ali, né? E depois veio a Z. E aí que deu a curva, né? Então a curva não aconteceu de paraquedas, ela veio vindo. E se a gente fizer uma comparação com a X, que é a anterior, que somos talvez eu, o Pablo e outras pessoas, que é o pessoal que entre 65 e 80, né? Que ainda não tinha essa questão toda de rede social, né? Então, se a gente for começar a comparar, Pablo, a tendência, o que eu quero dizer com essa linha do tempo, é que a curva vai ficar cada vez pior. Cada vez Se pior. não tiver nada, se não tiver nenhum antídoto, nenhum contraponto, a tendência é que não vai ser uma geração. Deverá ser, sucessivamente, a curva deverá ficar para baixo nas próximas gerações. E isso é muito grave, É Pablo. muito grave, Muito é grave. muito grave. Deve, por exemplo, assim, hoje se fala, tem uma expressão que se chama exposição à tela, né? Tem uma, como é que se diz, uma gravidade tão grande essa questão da exposição de tela, porque hoje não é mais 1 hora, 2 horas, é muito mais do que isso, a exposição à tela. Veja bem, quando você está exposição na tela, e a maioria, a tela é o celular, e na sua maioria usam o celular na vertical, entende? O movimento do teu dedo é apenas para cima e para baixo. O movimento do teu olho é para cima e para baixo, certo? E muito pouco para as laterais. Muito pouco para as laterais, certo? Ou seja, entre 2 horas de você de celular e 10 minutos de você fazendo uma atividade física, uma caminhada, qualquer outra coisa, entende? Aqueles 10 minutos de uma caminhada, de uma brincadeira, de uma interação social, te estimula muito mais do que você 2 horas, 8 horas ali no celular, levando e para lá e para cá. Eu fico preocupado que hoje também aumentou, Bevel, o número de pessoas e até a minha volta de pessoas que qualquer coisinha, ok Google, e faz a pergunta. Não para pensar. A pessoa de repente até tenha a resposta, certo? Mas a preguiça de pensar, a A mensagem preguiça de de áudio abre é um negócio, abre assim, impressionante, ninguém mais escreve. Não tô eu também de vez em quando mando, mas a questão não é que de vez em quando, generalizou. Então as generalizou. pessoas costumam mandar uma mensagem para vocês, assim: "Ouve quando tu E e é puder". e é e essa disfunção cognitiva, Bev, embora esteja acentuada e sendo pesquisada nas gerações mais novas, você já verifica em pessoas de todas as idades, Uhum. certo? Porque não é só o jovem, não é só a criança que está exposta à tela, certo? De modo geral, hoje a regra é todos, todos, sabe? Hoje vivemos, Bev, pessoas que se sentem constrangidas socialmente, porque não têm o melhor celular, porque não têm o melhor acesso, porque não têm como é que é, o pacote de dados para ficar o tempo todo assistindo o vídeo, e ela vai se impor como uma necessidade humana de fazer isso, certo? É tímido ainda a, digamos assim, a decisão de pessoas de ficarem longe da tela, certo? Esses dias conversei com uma pessoa que ela disse assim: Pablo, não adianta me mandar mensagem, não me mande depois das 8 horas da noite. Eu não pego o celular das 8 até as 7 da manhã, certo? Sabe? Porque eu tinha uma interação muito grande com essa pessoa de ficar mandando mensagem, ficar mandando coisinhas de internet e tal, tudo, né. E aí eu percebi que não visualizava nesse horário e eu até ficava meio preocupado, né, e tal, daí conversei com ela, assim: "Por que que tu não visualiza? Você me bloqueou, você", e ela assim: "Não, Pablo, eu percebi de que a minha ansiedade, eu tinha que conter um pouco ela, a minha questão de ir para a cama e dormir de fato tinha que ser, moderada sem a presença do celular". Assim, tanto é que eu não levo para perto da minha cama, não deixo no quarto o celular e já avisei toda a minha família. Encontre outras formas, caso aconteça algum sinistro, alguma coisa, de me comunicar ou de me avisar. Mas nesse período, por um bom tempo, eu vou ficar. Então, eu vejo que são poucas pessoas que fazem isso. E é um elemento cultural que nós deveríamos fazer, Beth. Sentar à mesa, entrar dentro da igreja, participar de uma reunião, participar de um evento,
Deixe de lado. Por quê, Bev? Porque hoje nós não estamos saboreando, não estamos nos permitir vivenciar intensamente o momento, porque a gente está meio que lá no evento, preocupado com o que está acontecendo em tal lugar, preocupado em ver a timeline, preocupado para ver todas as redes sociais, que não é mais uma só. Hoje em dia Sim, que são é outro muitas, fenômeno, né, sabe? nós temos um, entre aspas, emburrecimento, né, É, geral, mas ao mesmo tempo a gente tá eu tô usando palavras bem esdrúxulas aqui, porque é para marcar mesmo, aquilo que de fato está acontecendo, porque a gente às vezes enfeita, Pablo, falando de uma linguagem bonitinha, coisa e tal, mas o que a gente está dizendo é tão importante, impactante, a gente precisa de vez em quando impactar, né, porque é isso, quando a gente fala assim, diminui a cognição, é isso, a gente está é, ficando em emburrecimento. é emburrecimento. Cérebro podre, emburrecimento. É tolice, Isso aí, é ignorância. se tornar um idiota, aí você vê e às vezes nem se percebe de que você, no cotidiano, já se envolve em situações completamente esdrúxulas, completamente bizarra, completamente idiota, E o que entende? mais interessante aqui, Pablo, a gente está falando, né, da comparação das gerações. Só que as gerações, gente, na vida prática, elas não se dividem. Porque as gerações, na vida. Isso é uma questão de estudo, academia, né? Então, na academia, se está fazendo aqui uma leitura de uma curva, né, de uma geração para outra. Mas na vida prática, as pessoas vivem todas juntas. E quando elas vivem todas juntas, Pablo, é que nem epidemia, vírus. Tu se contagia. Então, hoje dá para dizer que o emburrecimento não é só uma questão de geração. É. É uma questão de que as outras pessoas de qualquer geração que convivem junto, elas estão sendo arrastadas para o mesmo lugar. Todas as pessoas estão na mesma O linha. Nicoleles, que é um cientista brasileiro, ele fala até de que existe hoje uma geração de zumbis digitais. E quando se você faz uma análise, tu vai perceber de que não é aquele grupo, não é aquela idade, não é aquele. Não, hoje, por exemplo, o dono de uma empresa, ou num escritório, ou num grupo social qualquer, seja ele de qualquer natureza, você já percebe aquelas pessoas que já estão em processos mais adiantados disso de se tornar um zumbi, de se tornar Uhum. um. O que me preocupa também, Bev, é de que esse comportamento humano ele te fragiliza de tal forma e te coloca na esfera de acreditar em qualquer coisa. Porque Uhum. se você não para pensar, de onde veio isso, por que que foi colocado dessa forma, a quem agrada isso, e tal, tudo, vai para a esfera da questão da crença, não estou falando de religião, estou falando do poder de acreditar. E o poder de você se entregar naquilo que você acha que é certo ou errado. E aí a gente começa a abrir portas para coisas extremamente danosas para a sociedade, E veja entende? como a gente, assim, eu quero trazer um exemplo aqui antes do intervalo, Paulo, nessa linha de raciocínio de que está todo mundo imerso no mesmo tecido social, independente da faixa etária em que esteja, o comportamento é geral, é esse, né? E estamos todos sendo arrastados. É que a gente começou a achar tão bonitinho aquilo que todo mundo faz, né? E a gente começa a usar com inteligência artificial. Eu tenho visto, assim, uma onda de todas, desde É. os mais simples, desde a criancinha infantilizada até grandes corporações com equipes sérias, usando recursos que são, generalizados, né, imagem infantilizada da marca, do produto, do serviço, da pessoa, imagem digitalizada por inteligência artificial. Eu também uso, eu não estou aqui querendo fazer uma apologia que não deve usar nunca. A questão não é sobre nunca ou sempre, a questão é que a gente deveria ter noção de quando usar. É aí que nós perdemos a mão, a gente usa ou nunca ou sempre, é quando. E entre nunca ou sempre, Pablo, a gente tem preferido o sempre, e é o sempre que tem ficado complicado. A gente Exato. perdeu a noção É de tipo quando usar. é o tipo lugar comum para Exato. ser Só visto. olha, veja, a gente reclama dos golpes, né, mas quando eu recebo no WhatsApp uma imagem que eu não sei se é a pessoa mesmo, eu acabo abrindo margem para que o golpe aconteça, por quê? Porque a gente perdeu o referencial de quando é e quando Que não não é, é. quem é e quem não é, quando é a pessoa, quando não é. Então a gente está abrindo margens, assim, para algo que a gente não tem capacidade mais de saber distinguir se é fato ou se é fake, se é fato ou se é Há quem fake. diga de que a origem tenha sido o efeito TikTok, que era agora é dancinha, todo mundo tinha que dançar. Então dançava pai, dançava mãe, dançava avó, certo? Depois vem
a dancinha, que daí vai pro lado do sexual, da Erotização, né? erotização e tal, tudo, e que também varre para todas as idades. Depois vem um outro efeito, que é Uhum. aquela que a gente presenciou não faz muito tempo, entende? O efeito Brad Pitt. Uhum. Então, de prefeitura, não sei o quê, É todo verdade. mundo com Brad Pitt. A questão é Agora, critério, né? agora, Bev, por exemplo, vídeo da inteligência artificial colocando as lideranças políticas e econômicas do mundo cantando junto, como se fosse uma banda, como se fosse isso, como se fosse aquilo. E publicado a exaustão e feito e tal, tudo. Há um efeito O que vira também. moda e as pessoas começam a usar na vida Há um particular. efeito também visto no Instagram e que também está no Facebook, é criação pelos robôs, né, pela inteligência artificial, criação de 25 mil perfis, certo? Com uma ou outra publicação. Você se vicia a ver essas coisas, tu vai olhar, Bev, faz 2 dias, o YouTube também tá assim, faz 2 dias, faz 6 horas que foi publicado, já tem 80 mil ou mais visualização e tem 1 ou 2, 3 seguidores só. A ideia, aqui é uma visão e uma percepção muito minha, a ideia é que logo mais esses perfis todos sejam utilizados para os fins políticos, Uhum. em ano Não há eleitoral. nem dúvida. Em ano É, eleitoral, é uma coisa certo? que tá Por meio quê? óbvia, né? Porque primeiro pega você, coloca nos teus olhos um produto ou como eles chamam, né, não é produto, como é que eles chamam hoje? Um conteúdo, entende? Que te agrada, que você gosta, que é do teu Palatável, né? e depois, faz a mudança. Então, eu vejo assim, Bev, há uma pergunta que tem que ser feita nesse momento, entende? Isso é aleatório ou isso faz parte de um projeto? Uhum. São 11h37. Eu vou pedir licença que as pessoas que estão nos acompanhando, lembrando que nós estamos em live também, viu, gente? Quem quiser comentar, participar, pode ir direto na live também, é facebook.com/Rede Tua Rádio. Eu vou fazer o primeiro intervalo aqui, a gente volta na sequência. Não sai daí, não. Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo. Sonhar alto, dizer o que pensa, ter atitude e querer mudar o mundo. Se você é jovem, sabe como é. E sabe o que mais tem a sua cara? Votar nas eleições. O voto é a sua voz, é a sua mudança. Se você já tem 15 anos e completa 16 anos até as eleições, tire seu título. Procure o cartório eleitoral mais próximo. Participe, vote. Fazer a diferença é a sua cara. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia. 11h38. Bombando nas redes. A hashtag usada no mundo inteiro. A foto polêmica com milhares de curtidas. Uma nova forma de conhecer pessoas. A vida é cada vez mais digital. E você descobre tudo isso no Bombando nas Redes. Tua Rádio. 26 graus. Eu senti culpa. Eu senti medo. Eu senti vergonha. Eu senti raiva. Eu fui uma vítima. E você? Já se sentiu assim? Seja qual for o sentimento envolvido, pessoas expostas a situações de ódio, intolerância, exploração, catástrofes, fraudes e outros crimes são vítimas. E o que todas têm em comum são direitos. Informe-se e conte com o Ministério Público. Acesse direitosdavitima.mp.br. Uma campanha do Movimento Nacional em Defesa das Vítimas. Vivemos de bons momentos. Alegria, bom humor e otimismo na tua rádio. Um mosquito não pode ser mais forte que uma pessoa. Um mosquito não pode ser mais forte que 1 milhão de pessoas. Que 60 milhões de estudantes, professores e trabalhadores da educação que estão mobilizados para combatê-lo. Um mosquito não é mais forte que um país inteiro. Mobilize sua turma, seus colegas, sua escola. Participe. Juntos somos mais fortes. Não podemos deixar o mosquito se reproduzir. Ministério da Educação. Governo Federal. Vivemos de música. A cada música, uma nova emoção. Tua rádio. Vacina. Protege você.
protege todo mundo. Todas as vacinas passam por rigorosos testes de segurança, padrões de qualidade e estudos clínicos antes de serem aprovadas para o público. A vacina cria anticorpos para enfrentar doenças que muitas vezes apresentam riscos graves, podem deixar sequelas e até levar à morte. Vacina. Uma dose faz uma grande diferença. Uma parceria com a Rádio Câmara e Rádio Senado. Rede Tua Rádio. Temática. O que acontece é assunto. 11h40, programa Tá na Pauta, eu, Beverly Rocha, Pablo Carlotto, batendo aqui o papo de terça-feira. Um abraço ao Ivanir Gasparim, que hoje não pôde vir, mas certamente conosco em energia, em pensamento positivo, e nós estamos aqui falando sobre, né, um assunto que tem a ver com costura social, tem a ver muito com o trabalho que o Pablo desenvolve durante toda uma vida, né? O Pablo Carlotto é professor, 34 anos de docência, o Pablo também, as áreas, né, na docência em que ele esteve, dialogam com o tema do programa de hoje, que é um fato, né? O fato é esse. Aconteceu algo inédito, né? Pela primeira vez na história moderna, uma geração não superou a anterior em capacidade cognitiva. A geração Z registrou um declínio real em QI, né, em relação aos millennials, ou seja, tem a ver nitidamente com a questão das redes sociais. Isso é bem importante a gente falar e é sobre isso que a gente está aqui dialogando, né? Durante décadas, o QI médio só subia, cada geração pensava melhor, resolvia problemas mais rápido, aprendia com mais eficiência, historicamente. Isso era conhecido como o efeito Flynn, né, até agora, e, pelo visto, ele foi encerrado. Os dados mostram a ruptura, né? A geração Z é a primeira a inverter essa curva, não por falta de potencial biológico, mas por mudanças profundas no ambiente mental, menos leitura, mais estímulos fragmentados, menos raciocínio contínuo, mais dopamina instantânea, ou seja, necessidade de estar sempre feliz, menos resistência à frustração. O cérebro não ficou menor, ou seja, não é uma questão anatômica, mas ele ficou treinado para funcional. a distração. Isso é treino. É uma É academia, treino. é uma academia inversa, né? Uma academia para E ficar pior. eu não vejo isso, Bever, pelas leituras que eu tenho feito, eu não vejo isso como algo aleatório, como algo que aconteceu, é um dano colateral, não sei o quê. Não, eu vejo muito mais como um projeto de domínio mundial, certo? Não querendo adentrar em teorias de conspiração, certo? Porque a maioria dos casos de leituras que eu faço são de cientistas, são de pessoas que estão, né, à volta disso, não só porque agora se despertaram para isso, mas já tem estudos em outras áreas correlatas a isso e que percebem isso. E volto a citar aqui o nosso brasileiro Nicoleles. E tem outros também que fazem correlações com outras dimensões. Mas observe assim, Beverly, de que hoje sofre a família por conta disso, sofre a escola, sofre a academia, sofre o mercado de trabalho, entende? E sofre o existencial humano, certo? Hoje, no contexto de hoje, ainda os fármacos dão conta disso, certo? De alguma forma. Porque você vai na farmácia, você ouviu o primo dizer, você ouviu a tia falar que aquele remédio dá e tal, tudo. Mas e quando não der mais, Bever? Eu já tenho conhecidos meus, Bever, amigos, que já tomam mais do que 6 remédios para tentar dormir. Uau. Entendeu? Então, é essa questão que eu estou dizendo assim, ó. Por enquanto, os fármacos dão conta. Tem um outro estudo, Bever, não sei se tu viu ali uma fala que eu achei bem interessante sobre... hoje, quem nasce nos Estados Unidos, na sua maioria, não tem perspectiva de vida de passar além dos 50 anos. Uau. Por causa da dependência que se cria em relação a, vamos chamar de medicamentos, vamos chamar de drogas, vamos chamar de etc, etc, e todos. É um dado lá dos Estados Unidos, entende? E é crucial, entende? Para a sociedade americana é crucial, principalmente num período que eles estão querendo retomar a ideia de que o norte-americano tem que voltar a trabalhar, tá?
reindustrializar o país, para questões todas ali de geopolítica deles. Veja bem, hoje no Brasil, Bever, hoje no Brasil, quando você pensa nessas questões, como é que você projeta um futuro profissional? Entende? Porque nós, enquanto sociedade, nos estabelecemos na correlação de profissões. Eu dependo do médico, o médico depende do fulano, que depende do beltrano. Então, veja bem, Bever, eu não sou um ser que, eu vivo sozinho na sociedade. Não, meu querido. Você depende do gari, você depende do professor, mesmo que não seja de forma direta, você depende da segurança pública, você depende de todos os outros profissionais. Em algum momento ou outro da tua vida você vai necessitar, ou pessoas que estão à sua volta, certo? Agora, havendo esse ponto, entende? De que não estamos tendo cognição, não estamos tendo e tal, estamos tendo um declínio, e esse declínio não tem ainda um ponto de dizer, não, agora parou e vamos retomar. Muito pelo Não tem, contrário. muito pelo contrário. Veja bem, então, daqui 20, 30 anos, Beverly, quem são os profissionais que estarão no mercado? A gente já tem visto isso, né, Pablo? Já é uma realidade, né? Já tem, né, dados, coisas. E veja bem, agora a pergunta é como manter a esperança dado a um contexto desses. Eu estava aqui tentando, Pablo, enquanto você falava, achar a entrevista que nós fizemos com o padre Joãozinho, o padre João Carlos. Ele esteve em Caxias do Sul para fazer a abertura do ano letivo nas escolas de orientação católica, né? Em especial dentro do Colégio São José, mas ele veio pela associação Sim. que regula todas as escolas. Aí sim. Isso. Ele é mestre e doutor em educação, é um padre conhecido pelas Sim. músicas, né? Mas ele é mestre e doutor em educação, por isso que ele foi convidado. E eu, particularmente, fiquei muito impressionada porque eu fiz essa pergunta a ele. Eu não resgatei aqui, não consegui. O áudio Sim. tá pra gente botar aqui no programa agora, mas parafraseando ele, eu perguntei sobre os desafios da educação e o que esperar da escola do futuro, né, diante de tudo que a gente está vendo, apagão de professor, a falta de autonomia dentro de sala de aula, as dificuldades das novas profissões, né? Como capacitar as pessoas do mundo para um mundo que a gente não sabe como vai ser, enfim. E ele respondeu com uma metáfora. Todas as minhas perguntas ele respondeu dizendo o seguinte, Pablo, que a escola do futuro está muito mais para a escola do passado do que a gente imagina. E aí ele contou uma historinha, que não eu vou me lembrar aqui, mas ele quis dizer o seguinte, que voltar a usar caneta, lápis, papel, voltar a escrever à mão e abolir as telas. E aí ele usou posso terminar? Sim, por gentileza. Usou a metáfora da academia, que o mundo digital tá aí, não vai mudar, mas não na escola. A escola tem que ser até X idade, não pode mais usar, porque, por exemplo, quando você vai para academia fazer exercício, você, se fosse a mesma lógica, você se sentaria na academia e botaria o aparelho, por inteligência artificial, o teu holograma fazer. Como a gente sabe que não é para isso, então lá a gente larga, né, as telas e coloca o corpo a fazer o movimento. E ele está dizendo que a escola vai passar por esse desafio. Ela vai precisar entender que os alunos vão ter que fazer como se fosse uma academia todo o processo que se fazia antigamente. Eu também percebo desse sentido e já vejo, Beverly, de que alguns países e alguns lugares já estão fazendo esse retorno. Sim, não é uma coisa nova, né? Não é uma coisa nova e não é uma coisa, vamos fazer o ano que vem, daqui 5 anos. Não, já está sendo feito. Tanto é que os primeiros países que introduziram as tecnologias na sala de aula, tecnologia aqui, o computador, a questão da internet, são também as primeiras que estão fazendo o retorno, certo? E eu ainda penso, Beverly, de que o retorno não é um retorno ao passado, é um retorno a um passado do passado. Bem mais passado. Bem mais passado. Veja bem, hoje, um dos países que já é a segunda maior economia do mundo, certo? Mantém caligrafia. Entende? Mantém caligrafia. No Brasil, se viu a caligrafia como é uma coisa fora de moda, é uma tortura e não sei o quê. Não é uma questão de você aprender a escrever bem, entende? Legível, etc. Tal. Não, é os movimentos necessários para desenvolver o cérebro. Hoje tem colégios particulares, de que tem um bocado, particulares e alguns públicos também, um bocado de alunos
tem autorização, tem um laudo médico para não fazer educação física, que é um período por semana. E que nem sempre é uma atividade, nossa, exaustiva e tal, tudo. Às vezes é 2, 3 corridas em volta da quadra e agora vão jogar bola, agora, sabe, a depender de algumas escolas, certo? E a aula show, né, Pablo? Porque virou uma moda ter que dar a aula, que é o É, show. o- Show é show, aula é aula. Hoje nós temos isso também na educação, é como superar essa imposição ao professor que ele tem que ser um showman. Que ele tem que plantar bananeira, que ele tem que fazer todo mundo dançar, que ele tem que fazer todo mundo cantar, que a aula toda tem que ser cantada e assim por diante. A gente impôs à educação escolar, Bebe, coisas que não deveria ser. E hoje estamos fazendo isso em outros segmentos. O padre tem que ser um cantor, o padre tem que ser um showman, o fulano tem que ser assim, tem que ser assado. Qual é essa necessidade humana de que todos os momentos da vida tem que ser um espetáculo? Entende? Um Uhum. espetáculo que eu tenho que aplaudir, que eu tenho que. Não! A vida é feita de muitos momentos ordinários para chegar a um extraordinário, certo? E nós estamos numa vida moderna querendo que todo dia seja um show da Lady Gaga. E não pode ser, sabe? Não é assim que a vida se constitui. Aquele jovem, aquela criança, aquele adulto, aquele idoso, que todo dia tem que ter o melhor seriado do mundo, o melhor filme, o melhor videoclipe, O melhor cardápio, o só melhor comer o que cardápio e tal. gosto, só vestir o que Aliás, quer. batemos numa outra questão também, Beverly. Uhum. Nós hoje comemos produtos, não nos alimentamos. Então, nós temos, além de um déficit cognitivo, hoje nós podemos estar num déficit muito grande de sais minerais e vitaminas no corpo de todo mundo. Por quê? Porque a gente come o que gosta. Colocaram na nossa cabeça que a gente tem que comer só o que gosta. A vida tem que ser só prazer. Deixa eu trazer alguns ouvintes, Pablo. Sim. O Ademar Roberto Sebem, ele diz o seguinte: as reuniões dançantes em garagens nos finais de semana são ou foram mais interessantes que as redes sociais de hoje. Desenvolviam-se muito mais os 5 sentidos nessas atividades. E os outros sentidos também, ele brinca, né? Isso é apenas um dos muitos exemplos. Não sou saudosista, apenas mais exigente. Não me contento com pouco. A Maria Helena Lacava diz: olha, parabéns por esse diálogo bem esclarecedor. O Tony Valim, direto lá da Criúva também, diz que assistiu um podcast no qual um especialista dizia: respeitem a geração Z, pois não vai demorar a vocês que estarão trabalhando para um deles, serão então eles que vão dominar o mundo. Se assim for, não precisaremos de uma terceira guerra mundial, será o fim do mundo, sem que seja preciso disparar um tiro sequer. Ou seja, né, a incapacidade dominando com a caneta na mão, que é o que a gente já está vendo, né? Eu usaria uma outra expressão ali, que me perdoe quem falou, de que quem vai dominar o mundo hoje está sendo educado fora das telas. É um bom ponto aí, hein? É um bom Entende? ponto. Quem vai dominar o mundo de fato, entende? Pode ser de que esses vão comandar o mundo, mas quem vai dominar o mundo hoje está sendo educado longe das telas. Bombástica a declaração do Pablo, faz a gente refletir, né? Com toda certeza, com toda certeza. 11h53, Pablo, a gente está falando aqui, claro, de uma minoria, né? Porque a gente sabe que quem comanda sempre é uma minoria, tem que ter um mandando para muitos executarem. Então a gente vai voltar um pouquinho, embora seja bombástico, quero que fique aqui um destaque no que o Pablo disse, mas para a gente não fechar o programa só. Estamos no final. Já 53, quero Senhor. voltar aqui ao senso comum, porque o senso comum não sabe a força que tem. Exato. E o senso comum pode sim fazer mudanças importantes. E o senso comum talvez não chegue lá naquele lugar que é o dominar o mundo, mas ele pode se aproximar um pouquinho, estar na contramão de algo. É como se a gente visse um trem descarrilando, sabe? Tô vendo que o trem está descarrilando, eu tô no trem. Eu faço parte dos inúmeros vagões que estão correndo num trem que ali vai descarrilar, logo ali. E eu tô enxergando. Só que ao invés de continuar, eu posso fazer movimentos que sejam ou de tentar ajudar o trem a parar, não
possibilidade de o trem parar, diminuir a velocidade, achar alguma coisa, eu posso tentar sair, né? Criar uma outra. A gente tem alternativa, Paulo. Também não dá pra Sim, gente ficar dizendo o seguinte: temos. o mundo vai acabar, X pessoas vão se salvar e vão criar um outro jeito, e a maioria. Não, também não podemos ser Não, pessimistas, não, né? não. Por isso que eu perguntava antes, né? Como manter a esperança num contexto desse? E eu vejo assim, E do Bev, verbo, esperançar, esperançar. fazendo alguma coisa, né? Veja bem, Bev, tu pontuas ali, tu colocas uma coisa que eu acho fenomenal, né? E o Ademar pode me xingar depois, Ademar, quando a gente se encontra eventualmente por ali, com o que eu vou dizer agora na sequência. A cultura, ela nasce do senso comum. Ela se fortalece no senso comum, embora ela tenha, com certeza, depois o senso crítico e todos os outros possíveis. Mas veja bem, quando tu falas do poder do senso comum, Bev, é de a gente perceber nas trocas de conversas, no diálogo, na convivência e tal, tudo do cotidiano e tal, tudo, de que há uma disfunção. Há uma coisa errada, há um ruído ali, há muitos efeitos sombras ali, e que nós temos que desmistificar isso. E aí a força das relações, as forças do diálogo, aquele momento particular sentado à mesa com um A força amigo, do esforço. que aparece um preconceito, que aparece uma publicação errada, como dizia, a energia e a coragem de chegar e dizer, não é por aí, não está correto isso ali, vamos colocar diferente. O que tu acha de colocar isso de forma diferente? Vamos, É se insurgir, né? Se insurgir. exato, insurgir. Veja bem, nós estamos aí há 2, 3 dias de um grande evento que aconteceu nos Estados Unidos. Para muito longe do que a gente possa dizer a favor ou contra, é contundente que ali houve uma grande expressão cultural, seja a favor ou seja contra, entende? O efeito ali do que houve nos Estados Unidos no final de semana com o show lá que aconteceu. Então, veja bem, quando tu falas em senso comum, quando tu falas em poder, isso é poder, entende? E aproveitar uma oportunidade, aproveitar as ocasiões, as mínimas, aquelas que acontecem no cotidiano, no teu trabalho, na tua rua, onde você for, para você dizer, olha, vamos juntos caminhar de uma outra forma, vamos juntos abraçar um novo projeto e não ceder a esses projetos que estão toda hora batendo no nosso olho, na nossa mente e no nosso poder de sonhar e de realizar um mundo capaz de ser para todos nós. Dicas práticas, Pablo. A gente muitas vezes dialoga com famílias aqui inteira, né? Pai, mãe, responsáveis, avós. E por vezes essas pessoas se sentem impotentes, né? Algumas dicas práticas, quando você fala assim em relações, vínculos, diálogos, por vezes a gente precisa trazer isso assim para a vida prática, né? E a gente sabe que tem muito jovem que tá muito na tela, ter a coragem, às vezes, de desligar o seu Wi-Fi de casa, sei lá, não sei, quero te ouvir, suas dicas práticas. Uma dica prática que eu acho assim, que eu li num livro que eu achei maravilhoso, Bev, é a seguinte: depois de um tempo de você ver o teu filho, tua avó, perdida em vídeos, interrompa um pouquinho e pergunta o que tu aprendeu com isso. O que acrescenta para ti? O que te faz ver de forma diferente? O que você sentiu com isso? Entende? Porque o ato de proibir, o ato de coibir, o ato de xingar, por si só, você não tem a pessoa contigo. Tu é capaz de criar um inimigo, criar uma inimizade ali. Vamos assistir junto um vídeo e vamos dialogar sobre ele. É uma outra alternativa, entende? Por quê? Porque as pessoas, de repente, elas acham que aquele momento dela de ver o vídeo, que o momento às vezes é durante uma refeição, que às vezes é num encontro interpessoal com um amigo mesmo, entende? Você tem que ser resgatado, você tem que ser levado junto, mas não no sentido de que, eu tô te salvando. Não, vem junto, porque eu também preciso me salvar. Hoje todo mundo está passando por isso, Bever. Duvido tu encontrar uma pessoa, é raro você encontrar uma pessoa que eu tenho 2, 3 amigos que não são conectados com essas questões todas, certo? E estão em outras conexões e tal. Então, todos nós hoje precisamos de salvação. E a gente se salva junto disso. Cria uma cultura junto, certo? De não é você negar, porque está ali e é necessário eventualmente, mas também você não pode se deixar
depender disso o tempo todo. Hoje há uma pressão tão grande em todo mundo, nas corporações e no indivíduo também. Você tem que entender IA, você tem que ser especialista em IA, porque só quem vai se salvar no mundo é coisa. Hoje a IA vai te transformar numa pessoa rica. Hoje você vai realizar todos os teus sonhos com a IA e tal, tudo. Não sei. Quando o apelo é muito forte, sabe, é algo bem coisa. Eu sugiro ao público que está nos ouvindo, que está acompanhando, procurar no Google mesmo, a bolha da IA. Entende? E olhar um pouquinho sobre essas análises que estão sendo feitas no mundo hoje, sabe, de que nós vamos ter uma bolha da inteligência artificial. Certo? Eu nunca me esqueço uma aula que eu tive com a professora Kênia Pozenato sobre a questão da história da arte. Acho que foi uma eletiva que eu fiz no meu curso de jornalismo aqui da Universidade de Caxias do Sul, e ela falava sobre o kitsch, né? Que é a expressão usada para aquilo que é démodé, é uma coisa que as pessoas usam como se fosse algo chique, bonito, né? Mas na verdade é algo feio, é kitsch, né? Eu diria o seguinte: cuidem com a questão do uso indiscriminado da inteligência artificial, porque a gente tem visto isso, a indiscriminação. Não sou contra também, muito pelo contrário, também uso, mas assim, a indiscriminação, desde um folder para anunciar um produto, né? Coloca uma imagem de pessoas de forma infantilizada, com carinha de desenho. Gente, a gente precisa entender, né, que a gente precisa criar critérios. Quando usar, quando não usar, quando é bom, quando não é bom. Então, tem coisa que tá todo mundo fazendo, mas é kit, só para encerrar meu raciocínio, já dizia nossa mãe, né? Você não é todo mundo. Pois é, veja bem, você é um pouquinho estoico, né? Dizer assim que todos nós nascemos para a sabedoria e temos que atingir a sabedoria. Haja o que houver na nossa vida, a sabedoria. E não há sabedoria sem você parar, refletir, analisar, questionar, etc e tal. Essas são as habilidades que nós temos que ter. E hoje, o projeto A Agenda Oculta da inteligência artificial e das tecnologias é aniquilar esse potencial humano. Esse potencial humano. Você não precisa nem pensar. Quando você aciona o Google ou qualquer outra plataforma ou qualquer outra IA para fazer uma pergunta, você está abdicando do saber. E o saber é um dos caminhos para a sabedoria, certo? Então, hoje, nós temos que cortar essa relação, certo? Antes e primeiro de tudo, acione o teu cérebro. Acione o teu poder de conhecer, de saber, de perceber, de sentir, de observar, etc e tal. Você não vai ficar 24 horas ad eterno, a não ser que você seja um dos daqui 10 anos que vai dizer, não, eu aceito um implante no meu cérebro como uma inteligência artificial qualquer a serviço de uma empresa, de uma grande corporação. Pablo, obrigada pela reflexão hoje, viu? Um abraço. Eu que agradeço, um grande abraço. Esse conteúdo a gente fica armazenado disponível em vídeos